Povo amado, a presença de Jesus é a coisa mais fenomenal que existe nessa terra. Meu Deus do céu. Se você basear a presença de Jesus no que os outros falam, pode ser o melhor pregador e pregadora do mundo. Você não vai conseguir entender. É impossível explicar em palavras. Palavras não descrevem. Ou você vive essa experiência, ou você vai viver de tentativas de entender por tentativas de explicar. Mas eu vou tentar, mesmo assim eu vou tentar entender, mas eu creio que no final desse vídeo você vai estar com o coração diferente. Eu creio em nome de Jesus, porque você vai entender hoje o que é a presença do Senhor Jesus. Ô, glória, me ajuda aqui, meu Pai. Em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, você vai ver uma história que mostra dois jovens que estavam saindo de Jerusalém e eles estavam indo em direção à cidade chamada de Emaús. Fica mais ou menos a uns 11 quilômetros de distância. Esses meninos, eles tinham crido em Jesus, eles criam que Jesus era um homem de Deus, mas eles não entenderam que Jesus era o próprio Deus em forma humana, eles não entendiam isso. Eles acharam que quando Jesus morreu, a esperança deles morreu junto. Por isso que quando Jesus morreu e foi crucificado, crucificado e morto, eles abandonaram e eles saíram de Jerusalém e eles foram embora, voltaram. Provavelmente eles eram de Emaús, da cidade de Emaús, e eles estavam indo embora para lá, desistiram da presença do Senhor. E aí a Bíblia mostra que no meio dessa tristeza, desse desânimo, enquanto eles voltavam, o próprio Jesus apareceu lá na estrada para conversar com eles, mas eles não viram que era Jesus. Então a presença de Jesus estava ali, mas eles ainda não perceberam. E aí ele chegou e viu eles tristes e falou: o que está acontecendo? E eles começaram a falar: não, porque Jesus morreu, e ele era um profeta poderoso, e nós achávamos que ele ia livrar Israel, e ele sumiu e tal. Eles não entenderam que Jesus iria ressuscitar. E aí é o grande problema. Às vezes a gente não consegue entender que o tempo de Deus é diferente do nosso, e aí a gente permite que a tristeza nos destrua todas as esperanças, e a gente acha que Jesus está morto. Mas, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está vivo, vive cuidando de você, e na hora certa ele vai te levantar. Nada de desistir no meio do caminho porque você acha que Jesus está morto. Jesus nunca está morto. Naquele momento eles achavam que Jesus estava morto, mas Jesus estava ali com eles. Essa é a loucura de todos. A gente não percebe que Jesus nunca sai de perto. E aí eles voltam, e aí Jesus ele vem e fala: ó, vocês estão errados, era necessário que acontecesse isso. E ele começa a explicar, usando Moisés e os outros profetas, que era necessário que Jesus morresse para ressuscitar no terceiro dia, pagando o pecado da humanidade, trazendo a nova criatura, a possibilidade do novo nascimento através da cruz. E aí eles começam a se interessar por aquela palavra e falam: nossa, que palavra boa, continua falando aí. E aí durante a conversa inteira Jesus vai falando, explicando. E o interessante, gente, é que quando eles chegam em casa, Jesus foi com eles até a casa deles, 11 quilômetros de caminhada, só para falar com esses dois. E aí, quando Jesus chega na casa, Jesus faz como quem estava indo para mais longe, indo embora. Aí os dois falam: não, fica aqui com a gente, vai embora não. Eles começaram a sentir ali o que era a presença de Jesus e eles queriam mais. Eu quero mais essa palavra, fala mais para mim. E aí Jesus entra, e naquele momento a Bíblia mostra Jesus entrando e tomando a ceia com eles. Jesus parte o pão e o vinho e divide e toma com eles. Gente do céu, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Gente, cear, esse ato de cear é intimidade. Enquanto na estrada Jesus era só uma voz que trouxe algum tipo de atração para o coração deles, a partir daquele momento Jesus não era só a voz, Jesus já era alguém de dentro de casa. Jesus já era uma presença física dentro da existência deles. Jesus passou a ser íntimo daqueles dois naquele momento. E naquele momento que eles tomam a ceia com Jesus e a presença de Jesus está na vida deles, o que a Bíblia diz? Que os olhos deles são abertos e eles percebem que era Jesus que estava ali. E na hora que eles percebem que é Jesus que estava ali, um vira pro outro e fala: é por isso! É Jesus, é por isso que o nosso coração ardia. Porque é impossível a presença do Senhor estar sobre a nossa vida e o nosso coração não arder. E sabe qual que é a reação deles? No momento em que eles percebem que Jesus estava com eles, que Jesus estava vivo e de que a presença de Jesus era real na vida deles, sabe o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. Eles desistem de desistir. Eles estavam desanimados porque eles achavam que Jesus estava longe, mas eles não percebiam que Jesus estava do ladinho deles, até no momento da tristeza. E quando eles entenderam que o Redentor vive e que Jesus está vivo, eles renovaram as esperanças e eles voltaram a Jerusalém e falaram: meu Deus vive e eu quero servi-lo para sempre. E é essa palavra que eu quero trazer hoje para vocês, meu querido. Ainda que você esteja vivendo um momento que você queira desistir ou de tristeza, deixa eu te falar, Jesus é presente, Ele está aí contigo.
Prova disso é que você tá ouvindo eu falando aqui com você. Eu posso estar servindo aqui da voz durante a caminhada dos Emaús. Você tava querendo desistir, mas agora você vai terminar esse vídeo e você vai clamar pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, e você vai ter o seu coração fervendo, porque eu tenho certeza que já tá fervendo por essa palavra. Eu tenho certeza. Gente, a Bíblia ela é recheada de momentos em que Deus está presente na angústia. O Salmo 46 diz isso, que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Quando a gente acha que Ele está longe, é quando Ele mais está grudadinho com a gente. E é por isso que você não morreu ainda. Deus não vai deixar você morrer. Jesus não vai chamar você para desistir. Morrer no sentido de desistir. Quando Daniel tá lá na cova dos leões, Deus manda o anjo para fechar a boca. Deus estava lá. Quando você vê Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles não morrem queimados. Por quê? Porque Jesus estava lá. Quando você vê o povo no deserto, eles tinham água saindo da pedra, eles tinham comida que caía do céu, ele tinha nuvem que não deixava o sol queimar eles de dia. Por quê? Porque Jesus também estava lá. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, no momento do apedrejamento, ele olha para o céu abre, ele vê o Pai e ele vê o Filho. Por que ele não vê o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo estava nele. Na hora que ele estava sendo apedrejado, o Espírito Santo estava lá, para não deixar ele desanimar, e para ele fechar os olhos, o Espírito Santo já ia levar ele para casa, para a glória. O Espírito Santo de Deus está com você até no momento de angústia. E é por isso que você não vai desanimar, você não vai desistir. E que em nome de Jesus o seu coração esteja queimando na presença dele. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Daniel Sade. Jesus ama você de verdade.